Bom, para quem está chegando agora, né, para quem está assistindo pela primeira vez, esse projeto é o projeto 1111, que eu comecei para levar para as pessoas, em especial as mulheres, um aprendizado, uma experiência de vida que eu tive, de encontrar a palavra de Deus de uma outra forma, fora das igrejas, fora do processo que eu passei a minha vida inteira procurando, e me foi revelado no ano passado através de pessoas que não tinham absolutamente nada a ver, nem com religião, nem com igrejas, com nada. Pessoas do meu meio profissional e familiar que me deram um sinal, e aí eu acho que é exatamente isso, a mensagem vinda de um mensageiro, às vezes, que você não espera, para que pudesse aí abrir meu coração. Então, esse projeto vai ser para isso, para ajudar pessoas, em especial mulheres, que possam estar aí buscando algo, um vazio que às vezes você possa ter no coração, um problema, uma dificuldade que você possa estar enfrentando, e que através desses vídeos, a palavra que eu vou ler para vocês, as mensagens que eu vou trazer da minha experiência, possa aí trazer para você um outro olhar, um outro caminho e despertar, às vezes, algo que está adormecido dentro de você, como foi o que aconteceu comigo. Antes de cada encontro desses, né, que eles estão acontecendo às quartas e sextas, ao vivo pelo Zoom. O link eu estou deixando disponível aqui na gravação do vídeo, para quem quiser ver, é um link recorrente, vale para todos. E aí ele vai funcionar sempre nesse horário, às 11h11, até mais ou menos meio-dia, porque uma numeração que eu até expliquei no encontro número 1, se você tiver curiosidade, entender por que o projeto se chama 1111, depois assiste o episódio, né, o encontro número 1. E antes de cada encontro, faço minha oração e peço a Deus para que Ele me mostre a mensagem que Ele deseja que eu leve. E aí, é claro, eu vou misturar um pouco com a minha experiência, porque eu sinto, através da minha intuição, o que a gente precisa trazer. E é muito interessante isso, porque eu tenho estudado a Bíblia pela primeira vez na minha vida, depois de 53 anos de idade. Eu nunca tinha tido uma experiência com a Bíblia antes. Eu sempre busquei em outras religiões, em outros caminhos, através de outros intermediários. Tudo que agora tem sido me revelado, né, pela palavra diretamente na Bíblia, e com um olhar diferente, com o olhar de uma pessoa que nunca esteve dentro de uma igreja. Então, eu acredito, e eu tenho visto várias pessoas, relatos de vários lugares, e claro, quando isso me apareceu, eu comecei a buscar sobre isso, né? E muitas pessoas, muitos empresários, muitas pessoas que não têm absolutamente nada a ver com religião, muitas pessoas em casa, principalmente depois da pandemia, começaram a ter essa manifestação, né, da necessidade de se aproximar de Deus, a necessidade de ter Deus perto, totalmente fora de religião. E aí eu comecei a sentir um pouco mais confortável de estar aqui. Uma pessoa que tem como profissão a fotografia, né, ter empresa, ter como formação a carreira de publicitária, quer dizer, nada disso tem a ver com a vida de uma religiosa. Eu comecei a entender que é justamente isso que tem acontecido. Deus tem trazido a palavra dele para as pessoas fora das igrejas, porque durante muitos anos a igreja foi quem me afastou de Deus. Todas as vezes que eu busquei Deus dentro de uma igreja, aconteceu alguma coisa que um intermediário, um homem, um ser humano, interpretou e criou para si interpretações que me afastaram, ou colocou sua vaidade acima da palavra de Deus. E foi muito interessante que hoje, em especial, o trecho que eu abri, que eu pedi para que seja revelado, né, uma mensagem para levar para vocês, porque eu aqui estou como um instrumento, né, que talvez seja mais fácil para algumas mulheres, estar comigo falando de uma forma aberta, com outro olhar, com uma outra interpretação, sem cobrança, sem dogmas. Então, talvez eu seja a pessoa que possa aí ter um invólucro
que vai fazer com que você ouça a palavra, que muitas vezes outras pessoas, como foi o meu caso, me repeliam. Então, hoje foi muito interessante, porque a passagem que abriu aqui para mim foi justamente do livro Juízes. E eu quero muito enfatizar isso, gente, que para mim a Bíblia tem sido, pensa num brinquedo que você ganhou depois de grande e que você não sabia que era tão bacana. É como se você tivesse ganhado uma caixinha na sua vida inteira, e fosse só uma caixinha, até que você, depois de anos adulto, você descobre que tem um botãozinho, tem um compartimento secreto. E quando você abre essa caixinha, se revela um monte de joias ali dentro que você nunca tinha visto, e mapas e, e segredos, e é mais ou menos isso que a Bíblia tem sido para mim, porque durante muito tempo ela foi um livro que eu tinha, que eu não fazia a mínima ideia do que dizia ali dentro. Toda vez que eu tentava ler e eu abria ao acaso para pedir uma mensagem, pedir uma luz, saíam uns negócios assim bizarros que eu não conseguia ler, não conseguia entender, e eu tinha uma imagem estranhíssima do que era a Bíblia para mim. Até a experiência que eu tive no ano passado, e que aí sim virou a chave. E eu comecei a ver a Bíblia com outros olhos, com outro entendimento. Tanto que eu investi num presente para mim mesma, que foi essa Bíblia aqui, primeira Bíblia da minha vida, que ela tem justamente todos os fatos históricos, todas as palavras no original, no hebraico, justamente para que ela tenha um estudo e não só seja aquela coisa para você engolir mastigada. Inclusive, tem uma situação que eu lembro muito bem quando eu era, tinha o quê, uns 11 anos, que eu fui fazer a primeira comunhão. Eu fui batizada na igreja católica, fiz a primeira comunhão, então a gente faz aquela escolinha, né, da primeira comunhão. Não sei se vocês estão aqui, fizeram, se vocês são católicos. E eu lembro que era uma coisa, eu sempre fui muito questionadora, e tinha uma coisa que acontecia. A Regina falou que fiz tudo. Eu só não fiz crisma, porque no próprio escolinha da primeira comunhão eu já comecei a me rebelar. E eles chegavam com uma. Vou pegar a conta de luz aqui para exemplificar. Eles chegavam com uma folhinha, com a passagem da Bíblia que ia ser falada, e liam sobre aquilo, aquele trechinho, e explanavam dentro da interpretação católica sobre aquilo ali. Só que eu queria saber o que estava por trás, eu queria entender o além. E aí, toda vez que eu perguntava, pensa, menina de 11 anos, a professora, a freira, não lembro se era uma freira, fala, não, isso é mistério de Deus. Ah, não, isso aí a gente vai ver em outro momento. E eu me sentia sempre muito privada, né, da informação, do que tinha mais. Então, para mim, a Bíblia sempre foi isso, sempre foi um pedaço de papel, um trechinho que me davam aí mastigado através de uma pessoa que ela tinha interpretado do jeito que ela queria e passado para mim. E cada igreja tem essa, vamos dizer assim, essa sua interpretação, puxa para o seu dogma. Tem vários trechos, por exemplo, que eu vejo que dentro da igreja evangélica tem uma interpretação, dentro da igreja católica tem outra, e dentro da espírita, né, da doutrina espírita tem outra. E eu passei por todas elas. Então é muito interessante hoje eu ter descoberto, aos 53 anos, a minha própria visão, que é sem o intermediário. Então, hoje, abriu na mensagem algo muito interessante, um trecho que eu quero compartilhar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. E eu tenho duas mensagens hoje para vocês. Eu abri. Eu vou começar com essa daqui. Deixa eu só fechar aqui o chat. Deixa eu puxar isso aqui, porque eu não sei se isso aqui vai estar atrapalhando. Vou puxar para cima. Vou fechar isso. Fechei. Abriu para mim o livro de Juízes, que eu particularmente não sabia nem que existia. Nunca tinha lido nada de Juízes. E nessa Bíblia que eu comprei, né, que eu tenho, saiu algo muito interessante, que é o seguinte: o nome do livro, nessa parte histórica,
O nome do livro de Juízes vem da terminologia de um dos principais personagens, que é Shofetim, em hebraico, que significa governante. E é muito interessante que eu tenho visto muito sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar o trecho que eu tinha separado. Aqui. Que o que acontece? O que eu tenho visto cada vez mais, e aí vai falar um pouco da aplicação que eu tenho vivido e que eu tenho visto na vida profissional, pessoal. Nós vivemos reclamando do que a gente não tem, sofrendo pelo que a gente não tem. E eu me incluo nisso, porque durante muito tempo eu passei por situações da minha vida em que eu ficava querendo vir de fora, né? Eu vinha de fora a solução. Eu ficava esperando um sinal, eu ficava esperando as coisas estarem acontecendo do jeito certo para eu me mexer, para eu falar, ah, beleza, então agora eu vou fazer. E aí, gente, essas propagandas aqui estão acabando comigo, mas a gente vai. Qualquer coisa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fechar isso aqui, aproveitar. Não sei se eu consigo fechar, não. Vai ficar assim mesmo. Daqui a pouco eu fecho as propagandas, dá nada não. É bom que o pessoal ganhe um dinheiro extra aí as minhas coisas. E nesse trecho de Gideão, né, dessa parte aqui, é justamente o trecho onde ele fala de Gideão, que é um dos juízes, que é um dos governantes na época. E nessa época o pau quebrava, né, nessa região aqui. E Deus já tinha mandado para eles todas as orientações, né? Já tinham ido para a Terra Prometida, já tinham tido tudo, tipo assim, Deus tinha deixado tudo prontinho. Mas o que que eles faziam? Eles faziam do jeito que eles queriam. Eles não ouviam a palavra, então eles não seguiam o caminho certo. Eles saíam fazendo por conta própria. Tem a ver com aquilo que eu falei no último encontro, que é a gente achar que a gente tem que fazer com o nosso braço. Então, a gente faz o caminho inverso. Primeiro, a gente acha que a gente tem que fazer por conta própria, então a gente faz o que a gente acredita, e a gente não se conecta a Deus, muito pelo contrário, a gente culpa a Deus porque não está facilitando a nossa vida. Sendo que a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que colocar em Deus a governança da nossa vida e fazer aqui de acordo com o que Ele está nos orientando. Porque com isso a gente vai mais certeiro. É como se a gente realmente estivesse pegando um manual e falar, beleza, deixa eu aqui seguir esse manual. O que que eu tenho que fazer? E quando a gente se conecta e limpa nosso coração todos os dias, vou falar justamente sobre isso, né? Como usar o nosso coração para poder ouvir tudo isso. Então, quando a gente se conecta, igual eu falei da outra vez, a gente recarrega, igual a gente recarrega o celular todos os dias, a gente para de querer achar, a gente não vai se corrompendo e a gente segue o caminho que deveria ser seguido. E aqui nesse trecho, que eu já estou pagando de novo, eles falam o seguinte, que eles tinham, né, pecado, aqui no trecho, deixa eu ler a parte onde eu estava vendo aqui, quer ver que ele fala o seguinte, que eles seguiram um caminho diferente, né, e aqui, ó, eles tinham sido amaldiçoados por 7 anos, porque os filhos de Israel, aqui ó, os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor. E ele deu os medianitas por 7 anos. Quer dizer, ele fez, a Bíblia fala muito isso, os ciclos de 7. Eles tinham tido tudo que, né, Deus tinha entregado para eles tudo que eles precisavam e eles, né, fizeram besteira e Deus tirou deles. E aí, quando a gente olha a Bíblia, ah, Deus é castiga, entregou na mão dos midianitas. Não é isso. É igual na nossa vida. A gente recebe um presente, a gente não dá valor, isso se escorre, vai pelas nossas mãos. E tudo que a gente tinha direito, a gente perde, porque a gente não deu valor. E isso está na Bíblia em vários pontos. E olha que interessante, esse é o trecho que eu queria mostrar para vocês. Até que chegou uma hora que eles não aguentavam mais, olha, eles perdiam as ovelhas, os bois, os jumentos, que eram o que eles tinham na época, né? As riquezas que eles tinham na época, tudo que eles tinham. Então, se aplica ao que a gente tem hoje. A gente não segue o que precisa ser seguido e depois
a gente perde, deixa esvair, porque a gente não dá valor aos tesouros que chegaram para a gente, e depois a gente faz o quê? A gente pede, olha aqui, sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, quer dizer, eles foram pedir ao Senhor, e enviou o Senhor um profeta para falar com eles. E olha só, do Egito eu os fiz subir e vos tirei da casa de servidão e vos livrei da mão dos egípcios, lá na época de Moisés, lembra? E da mão de todos quantos vos oprimiam, eu expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. Então, gente, é muito louco. Por quê? Ele, depois de tudo isso que ele fez, ele deu a terra prometida, ele tirou da servidão, ele entregou tudo que eles precisam, e eles falam o seguinte: não tem mais aos deuses que eles viviam, eles adoravam naquela época, porque eu vos dei a terra, mas não destes ouvidos à minha voz. Gente, quantas coisas a gente vive hoje que é exatamente isso? Quantas, vou interromper aqui só para parar essa propaganda. Quantos momentos da nossa vida essa mensagem não faz sentido? Porque a gente olha a Bíblia e pensa, cara, mas tem a ver, não tem boi, não tem ovelha. Vamos entender que isso aconteceu, sei lá, tenho até que ver aqui a época exata, mas aproximadamente aí 3.000 anos atrás. Quer ver? Foi 1.400 antes de... Gedeão foi 1.300 antes de Cristo, exatamente isso, né? 3.300 anos atrás. Então, essa era a realidade do que estava acontecendo lá. Mas como toda a Bíblia, ela fala com relação a histórias, ela fala a linguagem que você precisa ouvir, ela fala através de mensageiros que você vai compreender. E foi exatamente o que aconteceu comigo no ano passado. Eu não iria nunca dar ouvido se alguém chegasse para mim, alguém religioso, chegasse para mim, olha, leia a Bíblia. Eu não ia dar ouvido. Mas dois empresários que eu admirava, que tinham, para mim, muita estima, vieram e me trouxeram sinais, mensagens, e aí sim eu pude ouvir. Então, às vezes, você tem que receber a mensagem através vamos dizer assim, de um invólucro que faça sentido para você. E quando você destrava isso, você consegue entender o que está além das simples palavras que estão aqui. Então, o que eu vejo aqui? Primeira coisa, depois que aconteceu tudo isso, depois que Deus deu tudo isso que eles precisavam, tudo que eles tinham direito. Gente, olha só, olha o que a gente vive hoje. As pessoas vivendo em empregos que elas sofrem porque elas estão ganhando mal, porque elas são escravas de uma empresa que suga, de um chefe dominador, ou são escravas, muitas vezes, nós mulheres, né? Somos escravas de um relacionamento que é abusivo. Quantas coisas na nossa vida nós somos escravas? Então, se a gente fizer essa analogia, faz tanto sentido. Deus lá tirou o povo de Israel de uma servidão e levou para a terra prometida. Eu, aqui, com o meu olhar não religioso, para mim, o que aconteceu na história de Moisés é uma metáfora do que se aplica em qualquer momento da nossa vida. As pessoas que são dentro da religião acreditam que aquilo ali realmente aconteceu. Para mim, aquilo ali foi uma história e que tem um significado que se aplica a qualquer momento da nossa vida. Eu tenho certeza que se algum religioso assistir aqui, eu vou começar a tomar peia, né? Mas estamos aqui para jogo. Né, Adriana? Me meti aí na confusão, aceitei. Se vocês não concordarem, vocês falem com ele, tá? Porque foi ele que me chamou. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendam com ele, eu estou fazendo a minha parte. Vocês deveriam estar fazendo a parte de vocês. Então, o que a gente entende dali? Deus tem uma terra prometida para nós. Deus, através dele, pode tirar a gente da servidão. E qualquer servidão que a gente vive seria uma escravidão que muitas vezes a gente se submete porque a gente não está dando ouvido à palavra dele. E foi exatamente o que aconteceu aqui nesse trecho que eu falei, né? De Juízes. Eu vos fiz subir do Egito, né? Vos retirei da casa da servidão, vos libertei da mão dos egípcios, da mão de todos que te oprimiam. E os expulsei diante de vós, e dei a sua terra. E disse: Eu sou o vosso Deus, não temais aos outros deuses, em cuja terra vocês habitam. E vós fizeram o quê?
não obedeceste a minha voz. Então, muita gente, eu acredito que vocês devam conhecer, pessoas que passam a vida inteira reclamando que Deus não faz nada por eles. Só que eles não acessam o que Deus já deu, o que Deus já fez por nós, e fica botando a culpa. E a gente faz isso, né? Eu já fiz muito isso. A gente faz isso até com. Ah, minha mãe não me fez isso para mim. Ah, meu chefe não fez isso. Ah, aquele meu amigo tinha tudo para me ajudar e não me ajudou. Então a gente é craque em fazer isso, né? Botar a culpa nos outros. E aqui ele fala muito isso. E olha que interessante. Logo depois, que é justamente esse versículo, essa parte fala do livro, dentro do livro de Juízes, fala de Gideão. E Gideão entra aqui, depois eu estava vendo o que significa a palavra Gideão. Gideão foi um dos juízes da época. E ele era um cara medroso. Aqui fala nos estudos, isso aí não está em todas as Bíblias, está nessas Bíblias de estudo. E ele fala o seguinte: Gideão, ele tinha comportamento menos promissor. Ele, por causa das ameaças, o que ele fazia? Ele era medroso. Ele debulhava o trigo, só que ele debulhava, em vez de fazer no local aberto, como normalmente os outros faziam, eles faziam dentro do tanque de prensar uva, que é grandão, né? Naquela época eles faziam pisoteado, para ter esse trabalho mais seguro. Então, ele provavelmente, pelo que diz aqui na história, ele era um cara medroso, um cara que estava ali sempre com medo do que estava acontecendo. Até que ele chega depois, aí eu vou voltar aqui só para vocês acompanharem o que eu estou lendo. Ele chega aqui no versículo 13. Aí esse Gideão falou que vou ler pelo que estou na minha Bíblia, que ela tem uma linguagem mais fácil, vocês podem acompanhar pelo que eu estou compartilhando aqui. Depois eu tenho que achar uma Bíblia que não tenha propaganda. Eu acho que eu vou assinar uma Bíblia online, então eu tenho que ficar passando essas propagandas. E aí esse Gideão, medroso, como muitos de nós, falou assim: ó, meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? Tudo isso aconteceu com a gente. E onde estão os milagres que o Senhor e os nossos pais, né, os antepassados, nos contaram? O Senhor nos fez subir do Egito, sair do Egito. E agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos medianitas. Aí, gente, dá vontade de dar uma peia nesse Gedeão, assim como muita gente no dia a dia da gente dá vontade de dar uma peia. O que o cara faz? Eles pegaram, não fizeram nada do que eles tinham ali para fazer, não fizeram a parte deles e ainda reclamavam de Deus, culpando Deus, que o senhor não é. Deus, por que você me faz sofrer tudo isso? Quantas pessoas vocês conhecem aqui que já passaram por isso ou passam por isso? Que chegam e falam: cara, eu não estou fazendo a minha parte, mas é culpa de Deus que está deixando isso acontecer na minha vida. Aí dá vontade de dar uma peia, né? Agora, a mesma coisa que é interessante é que, lendo aqui justamente nessa parte histórica, a palavra Gideão, e eu vi isso em vários outros nomes da Bíblia, muito, muito bacana conhecer esse lado histórico. A palavra Gideão significa aquele que corta ou derruba. Então veio a ele a missão, Deus colocou para ele depois e falou: vai neste poder e tu salvarás Israel da mão dos medianitas. Eu já não te mandei ir, tipo, né? Não te enviei eu. E ele ficou morrendo de medo e falou: mas como eu, senhor? Tipo, tô aqui reclamando do senhor, o senhor tá querendo que eu faça? Olha que bacana isso, gente. Olha que mensagem que dá por trás disso. Eu tô aqui, medroso, covarde, fazendo tudo errado, reclamando do senhor. O senhor chega para mim e fala: ah, não, eu tô te dando poder, vai lá e resolve. A gente vê nessa passagem quanta coisa a gente bota nas costas de Deus para ele fazer, sendo que ele já deu para a gente e a gente só não está fazendo a nossa parte. E ele fala depois, ele continua aqui, e o Senhor disse: certamente estarei contigo, e tu ferirás os medianitas como a um homem. Então, mais uma vez, uma analogia. Ele vai ferir o medianita, quer dizer, ele vai atacar e ele vai acabar com essa servidão que eles viveram por 7 anos aos medianitas, porque eles pisaram na bola, né? E Deus botou eles 7 anos em sofrimento, em pobreza, passando fome. Gente, quanta coisa disso a gente pode aplicar na nossa vida? Quanta coisa! Quanta gente, aí eu vou falar do meu universo, né? Quantas mulheres eu conheço
que vivem submissas a um relacionamento, que vivem submissas a um dogma, a um emprego ou a uma carreira, são infelizes, vivem numa servidão e falam, Deus, por que você me abandonou? Quantas mulheres, gente, a gente sofre, a gente vê, principalmente no nosso Brasil, né? Quantas mulheres são violentadas dentro de casa? Quantas mulheres aí apanham, morrem, porque estão ali dentro da servidão, se submetendo e pedindo, Deus, por que que o Senhor não me tira daqui? Sendo que elas mesmas se colocaram ali, elas têm a chave para ir embora. Se vocês pararam de pensar, tudo que a gente vive, nós já temos a possibilidade, Deus já deu para a gente a força para que a gente vá e saia dali. Ele fala, vai com este poder. Eu já não te enviei, então assim, eu estou só esperando você fazer, eu vou estar contigo. Mas enquanto você não estiver fazendo o que eu já te dei, o que eu já mandei para você, eu estou esperando só você que tem que acessar. Então, isso foi uma das descobertas que eu fiz nesse momento em que eu comecei a estudar a Bíblia, gente, que é muito forte. Nós fomos criados, aí entra a religião, e depois eu fui ver que o próprio Cristo foi muito contra os dogmas das religiões na época, né, da igreja na época, porque eles estavam muito mais preocupados em se livrar do inferno, em seguir o que eles acreditavam que era certo ou que era errado, aquelas coisas pequenas, e não entendiam que eles, acessando a Deus, eles conseguiriam se livrar de qualquer coisa. Porque a partir do momento que você se conecta, né, pega aquele carregador, que nem eu falei no nosso encontro, você pega o carregador e conecta a Deus e se carrega com ele, com a energia dele, né, da sabedoria vertical, você ganha uma força que você não acredita. Você para de se preocupar com a opinião dos outros. Você para de se sujeitar ao que outras pessoas impõem a você, porque você toma posse do que ele fez para você. E aí, nessa história, Gideão, que era um medroso, foi chamado, inclusive, aqui ele fala, vou ler um trechinho dessa Bíblia de estudo para vocês. E ele fala: o receio natural de Gideão aparece nesse trecho, ficando em grande contraste com o título que o anjo fala para ele, quando o anjo, em outro trecho aqui, em outro versículo, quando o anjo chama dele, homem poderoso e valente. Então, é muito louco, gente, porque um trecho como esse mostra tanto do poder que a gente tem e de como Deus pode estar ali nos pequenos, nos que ele menos acha que tem a ver com os padrões humanos e traz para a gente essa luz. Nós temos uma força tão grande, Deus já deu tudo para a gente e a gente ainda fica se vitimizando, colocando a culpa nele, sendo que só falta a gente fazer a nossa parte. E ele escolhe uma pessoa que tem como nome, como comportamento, uma pessoa medrosa, que o nome significa justamente o que corta ou derruba, para poder se chamar de homem corajoso e valente. Então, a gente passa tanto tempo se escondendo atrás disso. E eu vou falar nos termos femininos, tá? Mais do que no geral, porque né, esse é o meu chamado, falar para as mulheres. Quantas vezes eu tive um vazio enorme dentro de mim e eu busquei fora respostas para esse vazio. Não sei vocês, mas eu cresci sem um pai. Meu pai, ele separou da minha mãe, separou do meu pai quando eu tinha menos de 2 anos de idade. E ela sempre foi uma mulher muito forte. Meu pai é uma pessoa, eu vim a saber depois, uma pessoa muito segura, com um complexo de inferioridade muito grande, e nunca peitou minha mãe para estar perto. Ou foi ali, se perdeu também nas vaidades do mundo. Ele era um cara muito vaidoso e perdi meu pai. Ele nunca fez parte da minha vida até que ele morreu de Covid no ano retrasado, sem que eu pudesse conhecê-lo. E, inclusive, essa morte dele foi um processo que me trouxe muitas descobertas, muitas altas descobertas. Mas por que eu estou falando disso? Quantas de vocês não viveram a vida inteira sem um pai?
Porque é tão comum, principalmente no Brasil, nós sermos criados pelas nossas mães. Quando somos criados pelas mães, né? Quando nem as mães abandonam a gente. Quantas famílias, quantas mulheres são criadas sem a presença do pai? E quando a gente é criado sem a presença do pai, o que que a gente faz? A gente tem um buraco muito grande. Onde que a gente vai buscar? Na cultura que veio, inclusive, desse momento bíblico, né? Que desde lá do começo da Bíblia, se você for olhar com os olhos bíblicos, e eu falo bíblicos porque foram interpretados pelos homens naquela época, né? Era uma cultura machista e foi machista durante muito tempo. Agora que nós estamos aos poucos tendo uma posição de um pouco mais de igualdade dentro da humanidade, nós vivemos em função de um relacionamento. Inclusive, o segundo trecho que eu queria compartilhar com vocês fala sobre isso, que é o livro de Ruth, um dos primeiros livros que eu abri quando eu estava conhecendo a Bíblia. Deus me mostrou esse livro e me chama muita atenção. Eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Mas o que que acontece? Quando a gente tem esse buraco muito grande, a gente vai atrás de relacionamentos para preencher esse vazio que a gente tem. E muitas vezes a gente se conecta com o que não é nosso. A gente se sujeita ao que não é nosso. E a gente entra como se a gente fosse realmente, sabe, aquele pombinho, aquele passarinho que entra debaixo da gaiola, é atraído por uma isca e é preso na gaiola e depois não consegue sair, porque a gente vai buscando de relacionamento em relacionamento para preencher um buraco que nós temos dentro da gente. E eu vou falar, eu fiz isso anos e anos da minha vida. Anos e anos da minha vida. E quando finalmente eu já estava aí com 40 anos, quando me libertei dessa necessidade de ter um marido para que eu pudesse me sentir, vamos dizer assim, aceita pela sociedade, aquilo ali me curou. E eu lembro que eu fui, minha família toda foi contra quando eu me separei do pai do meu filho, porque elas falam assim: quando que você, aos 40 anos, vai achar outro homem? Você vai morrer sozinho. Olha a cabeça das pessoas, isso a gente ouviu a vida inteira. Então, muitas vezes, a gente passou a vida inteira ouvindo que a gente precisava de alguém para fazer por nós, então tem a ver com isso, né? A gente espera de Deus, ou espera que alguém faça por nós, sendo que a gente já tomou posse antes de estar nesta vida de tudo que a gente tem direito, porque nós somos filhos de Deus. E a gente se aprisiona, vive essa vida de servidão de um relacionamento, de, sabe, casamentos, de empregos. Eu não quero ninguém que se separe, não, tá? Mas você precisa ter a consciência de que muitas vezes tem muitas mulheres que estão no relacionamento, estão no casamento, porque elas não se sentem nobres o suficiente, capazes o suficiente para poder sair desse relacionamento. Porque elas estão esperando o tempo inteiro que venha alguém, venha Deus, venha um pai, venha um marido e faça por elas. E esse trecho de Ruth, que eu descobri depois, foi muito, muito bacana. Eu vou abrir ele aqui para a gente. Com você foi o extremo, a Regina está falando aqui. Deixa eu abrir aqui para a gente ler. A Regina está falando aqui que foi o extremo. Minha mãe dizia que casamento era a pior coisa que uma mulher devia fazer, que os homens não prestavam. Esse lado também é ruim, né, Regina? Porque eu cresci com a minha mãe falando que meu pai era excomungado. Eu falava, eu era proibida, eu me sentia proibida de chamá-lo de pai. Quando eu mencionava, eu tinha que chamá-lo pelo nome, porque eu sentia que se eu falasse do meu pai, eu estava traindo a minha mãe, porque ela tinha horror dele, ela tinha ele como uma ameba. E eu cresci muitas vezes com isso dentro de mim. E eu descobri isso numa terapia, que talvez possa até libertar muitos de vocês. Ao mesmo tempo que eu buscava esse vazio da falta de um pai nos relacionamentos, e eu caí em muito relacionamento só pela minha carência. Me submeti a tantas coisas, tantas violências emocionais, não física, não xingamentos, não nada, mas de estar num relacionamento que eu me comportava com aquela pessoa de uma forma submissa, me sujeitava ao que as pessoas, o que ele tinha vontade de fazer, ou às vezes me humilhava, ou me sujeitava, mesmo eu já sendo uma mega profissional,
no meu âmbito pessoal, amoroso, eu sempre fui muito frágil, muito insegura. E eu me sujeitava aquilo ali porque eu tinha um buraco. Porém, eu tinha uma mãe, né, igual a Regina falou, que ela tinha uma imagem do meu pai como um bosta, né? Vou falar, é um bosta. Então, eu tinha aquela coisa que quando eu tinha um relacionamento, a gente tende a fazer o que as nossas mães fizeram. Ou a gente se submete, a gente acha relacionamentos abusivos, ou a gente procura homens fracos e a gente assume a postura masculina em cima deles, assim como minha mãe fez com meu pai, eu assumi a postura masculina em cima de vários dos meus relacionamentos, que a gente tem um outro, mas em momento algum a gente acessa a liberdade, a gente não vive um relacionamento em harmonia, onde os dois têm a sua identidade prevalecida e os dois se completam. A gente está sempre buscando a nossa cara metade, o que é uma coisa assim que, na minha opinião, é muito errada, porque quando você busca uma cara metade, significa que você está incompleto, você está precisando de uma outra pessoa para te completar. Quando você entende que você pode acessar isso e ter isso em Deus, você está pleno, procurando uma outra pessoa plena, e aí você se soma. Então é muito bonito quando você descobre que você pode ter isso e que esse buraco não precisa mais. E aí eu estava falando da terapia, isso não tem nada a ver com religião, eu acho que é maravilhoso poder estar falando com vocês da palavra de Deus sem estar dentro de nenhuma religião. Eu espero que Deus não me peça para falar em igrejas, porque eu não sei como eu vou fazer isso. Mas o que eu descobri depois que meu pai morreu? Eu fui atrás de uma terapia alternativa. Vocês já ouviram falar em constelação, né, em body talk. Então, eu tenho uma terapeuta que de tempo em tempo eu vou lá e ela me trouxe uma revelação no meu campo energético muito impactante, que mexeu totalmente comigo, ressignificou todo comigo. E ela falou o seguinte, vê se faz sentido para vocês. Nós, geneticamente, somos metade genes da nossa mãe, metade genes do nosso pai, e energeticamente também. A gente traz isso, né, dos nossos pais, dos nossos avós. Se você pensar em física quântica, tudo é energia. Deus é energia, nós somos energia, a Terra é energia, tudo depende da frequência e da vibração que cada ser, vamos dizer, né, cada ser mesmo tem, e ele vai estar mais uma frequência energética maior ou menor, mas somos todos energia. E a gente traz essa energia, nossas células são trazidas de dentro da mãe e do pai, e essa energia continua dentro da gente. Por que eu estou falando isso? Por que ela dizia? A partir do momento, e aí, Regina, pode fazer sentido para você, a partir do momento que minha mãe passou a vida inteira amaldiçoando meu pai, e era assim, tipo, eu falava do meu pai, ai, Deus me livre, quero que ele morra. E eu passei a vida inteira ouvindo minha mãe falar isso. Espero, mãe, que você não fique magoada se você estiver assistindo esse vídeo, tá? Foi uma cura para mim, e por isso que eu estou falando para as pessoas. Eu te honro, te amo demais. Eu sou o que eu sou hoje, graças a você, mas eu precisei ressignificar isso, e por isso que eu estou trazendo esse assunto, tá? Então, a partir do momento que minha mãe falava, eu quero, ela não chamava ele de pai, eu quero que ele, eu não vou falar o nome dele aqui para não desonrá-lo, mas eu quero que ele morra, que ele não fez nada, que não sei o que, né, e tudo mais. E ele nem fez nada demais, ele só não foi um homem de pulso firme que largou ela com uma filha de 2 anos e ela teve que se virar num momento muito difícil da vida dela. E ela guardou um rancor tão grande, e essa terapeuta que ela dizia para mim, a raiva, o ódio que a sua mãe tem pelo seu pai, ela tem por metade de você. Por isso, eu passei, aí eu vou me emocionar, porque é impossível não se emocionar. E eu passei a minha vida inteira me sentindo inferior, me sentindo incapaz, me sentindo menos do que eu era, porque eu tinha uma repreensão da minha metade através da energia que minha mãe repreendia no meu pai, ela repreendia metade de mim, 50% de mim não era aceito pela minha mãe. E eu sempre fiz tudo para agradar minha mãe, tudo para agradar minha mãe. Nunca eu fazia as coisas por mim, eu fazia pensando, será que ela vai gostar? Será que ela vai ficar feliz de mim? Será que ela vai ter orgulho de mim? Então, muitas vezes, pensa, uma pessoa que passou a vida inteira buscando nos outros um vazio que ela tinha pela falta de pai. Já não tinha
metade, certo? A ausência do pai. E o pedaço que eu tinha da mãe, ainda 50% era amaldiçoado, porque minha mãe, amaldiçoado é um termo assim, era criticado, desonrado, porque minha mãe, é, vou falar a palavra, só que eu odiava meu pai. Então, metade de mim sendo odiado pela minha mãe, porque era a metade do meu pai. Sobrava o quê? 25%. E com 25% eu conquistei tudo que eu conquistei até hoje. E eu me construí em cima de um esqueleto que eu nem sei com que forças eu construí. Para chegar agora, 53 anos depois que meu pai morreu, eu consegui ressignificar. E aí, através da constelação sistêmica, através dessas terapias, ela me fez voltar, perdoar o meu pai, agradecer a minha mãe e me desvincular da minha mãe, ver que eu não sou mais uma criança que precisa do amor da minha mãe, hoje eu já sou uma mulher. Honrar o meu pai, eu não assinava o sobrenome do meu pai, gente. A vida inteira. Eu sou Andréia Marliere Couto. Todo mundo pedia, seu nome completo. Eu falei, eu sou Marliere. E eu desonrei meu pai a vida inteira. E um dos primeiros mandamentos de Deus é honrar pai e mãe. Então, quando a gente não está completo nesse pai e mãe, a gente cria um buraco tão grande e a gente sai buscando nos lugares errados. Tem gente que busca em vários lugares. Eu busquei em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos que me puxavam para baixo, me submeti. Não cheguei ao ponto de agressão física, de agressão psicológica, nunca. Mas eu sempre me senti como se eu tivesse que fazer sempre alguma coisa para um namorado, para um marido, para que eu pudesse ser amada, para que eu pudesse ser aceita. Até que eu descobri que o buraco que eu tinha só tinha uma forma de ser preenchido, que era com a presença do pai. Já que eu não tive meu pai, eu encontrei um pai, que foi em Deus. E foi muito louco isso. Porque quando eu entendi que eu sou filha de Deus, filha, porque em outro momento eu vou ler para vocês o trecho em que Deus, em que Jesus fala: eu vim como unigênito e ao morrer e ser crucificado, eu me tornei primogênito, porque eu dei a todos a unção de adoção como filhos de Deus. Quando isso entrou dentro de mim, tipo, caraca, eu tenho um pai. E Jesus, agora primogênito, quer dizer, foi o primeiro filho, ele se tornou meu irmão. E eu assumi. E eu não estou nem aí se os religiosos concordam ou não concordam. Hoje, a postura que eu tenho é de uma filha de Deus e meu irmão mais velho é Jesus. Eu converso com ele dessa forma, como se ele fosse, tipo assim, o cara, mas que ele está perto de mim, dentro do meu coração. E eu vivo em função dos ensinamentos que ele me trouxe, de tudo que ele fez por mim, e eu estou conectada o tempo inteiro. E a força que eu conquistei, e foi um processo, tá, gente? Tem 2 anos que eu estou nesse processo. Tanto de cura com o vazio do meu pai, quanto agora, né, dessa entrega para Deus e essa conexão com Deus. O que aconteceu depois dessa terapia? Eu comecei a assinar o meu sobrenome, eu comecei a chamar o meu pai de pai, inclusive na frente da minha mãe. Eu comecei a ver a minha mãe como uma senhora, que eu tenho respeito, que eu tenho amor, não mais como um dragão num pedestal que eu vi minha mãe durante tanto tempo, aquela pessoa, aquela deusa. Minha mãe é uma deusa para mim, inatingível, porque tudo que ela conquistou na vida foi inacreditável, só que eu me sentia sempre uma criancinha perto dela. E eu me tratei na terapia e eu me tratei no campo espiritual, me conectando com Deus. Então, gente, se eu, 53, tive solução, imagina as meninas que estão novas, que podem estar ouvindo aqui. Então, se você conhece até, eu vou falar, esses projetos, eles são para isso, para levar a palavra, para levar esperança para mulheres que podem estar aí, vivendo as suas servidões, vivendo como aconteceu nesse povo, nessa época, né, do juiz, e que uma pessoa fraca, como foi Gideão, foi colocada ali para derrubar, para acabar com esse sentimento de que eles precisavam pedir a Deus, e ele foi lá, e mais uma vez ele foi para libertar. Então, muitas vezes,
a gente acha que a gente não tem força dentro da gente. Acha que a gente não tem essa capacidade. Só que o tempo inteiro ele está falando, vá, porque eu já te mandei ir. E eu vou estar com você. E quando a gente se conecta a isso, gente, olha, a força é inacreditável. Hoje eu tenho que tomar cuidado para eu não ser grande demais. E eu estou passando por uma situação delicada lá em casa, que é o meu filho, que eu moro sozinha. Eu com meu filho mais novo, né, o de 12. O mais velho mora com a minha mãe já há muito tempo. Foi um outro buraco, né, que eu tive na minha vida, mas que hoje ele já está começando a ser resolvido. E meu filho cismou que ele não acredita em Deus e ele fala que ele não gosta que eu fale de Deus. Eu estou entendendo que ele está com ciúmes, porque ele me vê devorando a Bíblia. Imagina, gente, é como se eu falei, né? É como se isso aqui fosse aquela minha caixinha de joias, que era só uma caixa quando eu era criança, e eu descobri que tem um botão aqui. Então, eu leio todo, eu leio, eu pesquiso, eu oro, porque eu estou me descobrindo aqui dentro. E eu acho que meu filho está com ciúmes. E eu estou tendo que tomar muito cuidado para que ele não crie uma aversão a Deus, a Bíblia, por causa disso. Mas eu me perdi do porquê que eu estava falando sobre isso. Por que que eu falei do meu filho? Perdi, ó. Eu fui visualizar uma cena, perdi. Se voltar, eu falo sobre vocês. Sobre isso. Se não, eu falo depois. Se vocês lembrarem do que eu falei antes de começar no meu filho, por que que eu estava enfrentando essa dificuldade no meu filho, aí vocês me lembram que eu vou pegar o gancho. Mas muitas vezes a gente vai ter que lidar com essas dificuldades, vai ter que entender que às vezes vai ter pessoas que vão dizer, não, isso aí não tem nada a ver com você. Igual eu já falei, né? Falei já com a Adriana, inclusive, falei com algumas pessoas. Pensa, eu, publicitária, fotógrafa, empresária, estou aqui no YouTube, dando a cara a tapa, para falar para as mulheres sobre a palavra de Deus. Com que direito eu estou aqui? Com que capacitação eu estou aqui, né? Então, às vezes, tem coisas que a gente vai se submetendo, vai deixando. Isso já não tem mais a ver com meu filho, tá? Porque eu tentei lembrar e a minha cabeça foi para um outro lado. Se vocês quiserem aqui no chat me ajudar, o que, que eu estava falando, para eu não fechar o raciocínio, podem escrever aqui que eu vou puxar. Mas muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz, que a gente precisa agradar todo mundo, que a gente está vivendo aquilo ali, que Deus está permitindo, inclusive é uma coisa muito louca, só para a gente fechar, porque eu queria mostrar uma parte aqui do livro de Ruth, que não foi a mensagem que saiu hoje, mas que eu quero falar isso no próximo encontro da gente. Foi o primeiro livro que saiu para mim. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa de alguém para trazer esse significado para a gente, que a gente precisa de um intermediário. E isso eu vivi a minha vida inteira. E muitas vezes a gente assume dogmas, assume comportamentos até para agradar as outras pessoas, até porque a gente acha que a gente não está à altura para poder se conectar com Deus. E foi isso que eu descobri. Eu vou abrir aqui para vocês, só para a gente conseguir fechar, o livro de Ruth. Eu recomendo vocês, quem tem o livro de Ruth em casa, deixa eu puxar aqui. Depois eu quero ler para vocês sobre ele, porque é muito top. Aparece para vocês aqui o trechinho que eu transformei em imagem? Aparece para vocês? Ou aparece só a palavra? Sim? Tá. Esse pedaço é muito interessante. O livro de Ruth, Ruth era filha, esposa da filha de Noemi, e na época que estava um caos. Esse trecho aqui de Juízes foi quando estava aquela loucura. Tanto que me chamou muita atenção quando eu li que caiu primeiro no último capítulo de Juízes, onde eles falam que eles tomaram as mulheres. Deixa eu pegar aqui só para ler para vocês rapidinho. Recomendo vocês que tenham, quem tem Bíblia, quem não tem, lê na internet mesmo. Deixa eu achar aqui. Chega rapidinho. Porque essa época de juízo é a época que estava assim, sem lei.
lá aqui, Ruth. Ruth é um livro de 2 páginas. E ela vem justamente depois desse livro de Juízes, só para vocês entenderem o contexto. Na época, no final do livro de Juízes, eles falavam: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Na mesma época que Gideão foi chamado, desse episódio que a gente acabou de ler. Vocês verem como é que era bizarro, como que as mulheres eram enxergadas, eram tratadas nessa época. O pessoal, né, na época que eles estavam, eles tinham vindo da guerra, depois a gente lê o contexto, tá? Mas os filhos de Benjamim, eles vieram, eles perderam muitas mulheres, na época, eles saíram deixando as mulheres para trás e estavam nessa terra sem esposas. E esposas que eu digo sem mulher, né? E aí, olha só o que esses caras fizeram. Deixa não vou tirar aqui não vou tirar aqui dessa marcação, não, porque é só para vocês verem o contexto. Eles falaram o seguinte: eles ordenaram que numa festa que tivesse ao Senhor, eles deitassem em espera nos vinhedos, à espreita, escondido nos vinhedos, e eis que as filhas de Siló viessem dançar as danças pela época festiva, né? E então, quando eles vierem, as filhas de Siló, que eram as filhas daquela região, viessem dançar perto deles, eles saíssem dos vinhedos e cada um dos vossos homens pegasse sua esposa, dentre a filha de Siló, e levasse embora para a terra do Benjamim. Gente, o que é isso? Estupro e sequestro. E autorizado, porque eles falavam que naquela época estava tudo certo. É falar, e se os pais e os irmãos vierem reclamar, vocês digam: entenda a nossa causa, nós ficamos sem as mulheres. Então, tipo, mercadoria. Então, nós vemos desse contexto do livro de Ruth. E Ruth decidiu, quando o marido dela morreu, justamente nessa época, né? Eu acho que foi justamente na época de guerra. Olha, eles chegaram à terra de Moabe. Ela Luiz governava fome na terra, e certo homem foi residir na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus filhos, sua esposa e seus filhos. E eles habitaram ali por 10 anos. Só que os filhos faleceram. Então, não sei se foi na guerra, depois eu vou ler se foi na guerra, mas de qualquer forma foi nesse contexto histórico que as mulheres não eram nada. E ela, a Noemi, foi embora, porque ela perdeu o marido e os filhos, e as noras foram com ela. Quiseram ir embora daquela terra, né? Não quiseram ficar ali onde estava, né? Onde o pau quebrava, onde mulher não era nada, como vocês viram nessa passagem de Juízes. E ela falou para as noras: ide e volta, cada um para casa da sua mãe, tipo, não vem comigo, eu sou sua sogra. E o Senhor use convosco de benevolência, como usaste com o falecido e comigo. E o Senhor lhe dê e acheis descanso, cada uma na casa do seu marido. Então, esse trecho mostra justamente que elas queriam sair dessa cultura, e a sogra disse: não, volta, vai para lá, porque Deus vai te dar descanso na casa do seu marido. E é muito louco que a Ruth falou: então, eu vou contigo aonde você quiser me levar. E tanto ela foi, e ela disse, tem uma parte aqui que ela fala que é super bonita, e que ela fala: não me supliques para que te deixe, ou deixar de te seguir, pois para onde fores, eu irei. Ela falando para a sogra. E quando elas foram para outra terra, ela foi meio contra a vontade, né, de Noemi. E como ela tinha um coração muito bom, ela foi revelada, ela foi numa terra que ela foi revelada a Broaz, ela foi trabalhar em Boaz, né, que era uma pessoa, um homem que tinha terras, servos e tudo mais, e ele gostou dela e deixou que ela fosse ficar lá com eles. Quer dizer, ela pôde trabalhar, pôde ter regalias nas terras dele. Vou só pincelar aqui, eu quero depois entrar um outro dia mais na história de Ruth. E ela se sentiu assim muito honrada, mas não merecedora. Olha, gente, olha como esse pensamento vem lá de trás. Ela fala: porque achei graça aos teus olhos, para que tomes conhecimento de mim, vendo que eu sou uma estrangeira, né? Ela falando para o Boaz.
E ele respondeu: já me foi completamente mostrado tudo que você fez para sua sogra desde a morte do seu marido. E como deixastes o teu pai, a tua mãe, a sua terra natal, viestes a um povo que você nem conhecia, o Senhor recompensa o teu trabalho e um galardão pleno seja dado da parte do Senhor. Debaixo de tuas asas tu viestes confiar. Quer dizer, ela saiu de tudo que ela te conhecia, ela saiu da segurança que ela tinha na cultura na época, que ela tinha que encontrar descanso na casa do marido, conforme a sogra, que a sogra tinha aquele pensamento antigo, e ela virou e falou: não, eu não vou te deixar, eu vou contigo para onde você quiser. E por ela ter tido fé e confiou e seguiu, foi leal e seguiu para uma terra nova, ela ganhou tudo isso. E mais tarde ela casou com esse Boaz, teve um filho, e esse filho, depois, dentre a linhagem, né, a árvore genealógica, deu origem a Davi, que depois deu origem a Jesus Cristo. Quer dizer, se esta mulher tivesse se conformado a ser o que a cultura da época se sujeitava, a ser aquela mulher que era um pedaço de saco de farinha na mão dos homens, tivesse ouvido, não ouvido o seu coração, mas ouvido a sogra que falava para ela voltar e procurar descanso, conforto na casa do marido, ela não teria assumido o papel importantíssimo de ter feito parte da linhagem que deu a origem, né, a vida, deu vida a Jesus Cristo. Então, gente, às vezes nós mulheres, a gente acha, vendo a Bíblia, que a gente tem que ser submissa, que a gente tem que ficar esperando alguém cuidar da gente. A gente tem aquele buraco emocional que a gente carrega, muitos de nós, pela falta do pai, ou como a Regina falou, pela, vamos dizer assim, pela raiva que nossas mães têm do nosso pai, ou por simplesmente não ter nosso pai. E a gente, ao invés de assumir a nossa força, a nossa importância e ir adiante, a gente fica ali ouvindo tudo que a nossa cultura, tudo que foi passado, nos coloca dentro dessa prisão. Eu quis passar esse livro de Ruth para vocês, apesar de não ter sido esse o trecho que foi revelado para mim hoje. Quando eu falo revelado, é porque eu abro a Bíblia, ao acaso, e peço, né, a mensagem para a gente ler no nosso encontro. Mas que costura a conversa, porque muitos de nós temos uma missão tão grande, né? Temos um propósito tão grande nessa terra e a gente se sujeita a sermos escravas de um relacionamento, de um emprego, de uma condição que muitas vezes nossas mães, nossas sogras impõem a gente e a gente não se conecta com Deus e não assume o papel de filha de Deus, muito menos não nos colocamos ali livres, prontas para seguir o que Ele destinou a gente. E a gente continua vivendo essa vida como escravas, como servas, sendo que a gente tem um papel de guerreira. Como eu falei lá no começo, o livro de Juízes, a palavra chofetim, chofetim, eu quero saber se a pronúncia é essa, vou procurar depois, significa governante. Então, talvez esse grupo que a gente está começando a construir seja isso, para levantar dentro dos nossos corações nosso poder como governantes da nossa própria vida. Estar num casamento que sejam dois indivíduos juntos para somar. E buscar o vazio que a gente tem dentro do nosso coração em Deus e não em relacionamentos vazios, em situações de vida vazias que a gente busca aí na Terra. Eu acho que essa foi a mensagem para hoje. Regina, olha que lindo. Regina está falando que mora até hoje com a mãe, que você não vive com seu marido. Cara, que lindo, Regina. Amém. Eu acho que é isso. Eu acho que se o que a gente, se essa mensagem serviu para uma pessoa, uma de nós foi tocada, a mensagem já está cumprindo o papel. Porque, presta atenção, a mensagem de uma pessoa chegou para mim e me tocou. E eu fui atrás, e eu busquei, e hoje eu estou levando a palavra para outras pessoas. Então, a gente tem esse dom, né, dentro da gente, de semear, e eu estou não só aqui na internet, mas eu estou ajudando outras pessoas, amigas, que eu sinto que precisam
Eu estou ali. E se eu não tivesse despertado, se eu não tivesse dado lá atrás para uma pessoa que me deu uma sementinha, eu peguei no ar, e olha que ela nem falou tudo isso que eu falei, ela só falou, convida Jesus para a sua vida. Num momento que eu estava muito perdida, emocionalmente. Então, se você fez sentido para você, se Deus está falando através de mim para você, pede para ele discernimento de como que você precisa entender e discernir isso, para que isso faça sentido para você, porque foi isso que eu fiz. Eu peguei uma semente e eu plantei num solo fértil, e todos os dias eu reguei, orando a Deus e pedindo entendimento. Só pedi entendimento. Me dá entendimento, me deixa conectar com o Senhor, me mostra o que eu preciso ver. E ele me revelou. Então, eu espero que você também tenha essa revelação, tá, minha linda? E é isso, eu quero encerrar. A, Essa fotógrafa, a sua história é muito parecida. Olha que louca. Muita insegurança e muita passividade. E é muito da nossa geração, Regina, né? Eu acho que a gente tem a gente regula de idade. Eu não sei se você regula de idade comigo ou se eu estou me confundindo. Mas tem muito isso, né? Da cultura do que a gente viveu, do que a gente foi criada. E eu acho que a gente tem um papel aí muito grande de ajudar as novas gerações, inclusive os nossos filhos. E eu quero muito depois lembrar o que que eu ia falar do caso do meu filho mais novo. Mas, assim, eu tenho uma missão muito grande de ensinar os meus filhos a eles não suprimirem as mulheres nos relacionamentos deles, né? E também eles não se sentirem submissos, como foi em alguns casos de relacionamentos que eu tive, que eu tratei os meus maridos, meus relacionamentos mais sérios, como se eu fosse mãe. E a gente tem que achar um equilíbrio, né? E ensinar isso para os nossos filhos. Mas essa é a mensagem que saiu para a gente hoje, eu acho que foi muito forte, muito importante. Então, a gente revelou de idade. A gente tem isso, que a gente pode romper isso, porque nós fomos criadas, assim como essa história aqui, né, que ia segurar a Ruth e ela não ia viver todo o esplendor do que ela nasceu para viver, que é ser esposa de um dono. Depois eu vou ler exatamente quem era o Boaz, mas eu sei que ele era dono de terras, ela viveu com muita riqueza, e foi amada, e foi valorizada, e deu origem à linhagem que chegou a Jesus Cristo. Olha a importância desta mulher nessa terra, e ela, se ela tivesse dado ouvido à cultura da sogra, que vivia querendo que ela vivesse dentro da casa, encontrasse descanso na casa do marido, olha o que ela ia perder. Então, eu acho que é isso que essa mensagem veio hoje para despertar na gente. Que mesmo que a gente seja medroso como foi Gideão, mesmo que a gente esteja ali no meio onde todo mundo, ninguém está fazendo nada que Deus mandou, nós podemos acessar a Deus e encontrar Deus dentro da gente, conectar com Ele, e ali ninguém segura mais. E a gente nunca mais vai ser escravo de coisas que Ele não nos colocou, de prisões que não foi Ele que colocou. E nunca mais a gente vai culpá-lo dele não estar fazendo as coisas por nós. Porque só cabe a nós mesmas darmos o primeiro passo. E foi, eu acho que uma mensagem muito forte. Eu acho que eu falei hoje mais bonito que eu falei no primeiro dia. Eu pedi muito, Deus me ajuda, me destrava a língua, né? Me usa para levar essa palavra para as mulheres, porque eu quero fazer bonito aqui, não quero, né, desonrar esse chamado que ele me fez. Está usando, amém. Meninas, eu vou pedir para vocês. Eu tenho divulgado isso, eu estou, inclusive, colocando dinheiro no meu bolso para poder levar essa palavra para outras pessoas. Eu estou impulsionando esse vídeo para mulheres, inclusive mulheres que buscam pela palavra depressão, por ansiedade, sabe, os principais problemas que muitas vezes a gente encontra para poder ver se ajuda em alguém. E se vocês conhecerem alguém que esteja precisando aí de uma luz, esteja se sentindo aprisionada, manda esse vídeo vai ficar no YouTube, manda para eles. Talvez até depois eu separe do meu canal do YouTube, porque eu acho que são assuntos tão distintos, né? Mas por enquanto faz parte de mim. Foi o que eu falei, eu sou fotógrafa, eu sou empresária, eu sou mãe e filha de Deus, então eu sou um todo. Não preciso ser uma coisa só. E eu estou pensando em fazer meu vídeo no YouTube exatamente isso, né? Um pouco de tudo que eu sou. E ali a pessoa vai encontrar, assim como você, né, Regina? Que é fotógrafa, é mãe, está buscando a Deus, eu também fiz isso.
A Adriana também, quem sabe a gente encontra aí muitas outras fotógrafas também que estejam querendo encontrar a Deus, às vezes até a fotografia vai ser a forma da gente se libertar. Né? Eu tenho recebido muito isso também, como uma ferramenta. O projeto, né, aquele projeto que eu falei com vocês, a Adriana faz parte, não sei se você faz, Regina, do projeto da Mágica do Freestyle, ele está sendo totalmente refeito justamente para isso, para poder usá-lo como uma ferramenta para libertar as pessoas de vários bloqueios que elas têm, inclusive desse sentimento de que elas não são capazes de fazer as coisas, e aí eu quero, através da fotografia, ajudar essa libertação. Mas aí é um outro processo. Mas é uma forma que eu encontrei de juntar as duas coisas, as três coisas, as quatro coisas, e tudo que nós somos, né? Esse ser complexo que todas nós somos e que a gente foi criada para aceitar que a gente é só uma coisa. Né? Ou a gente é profissão, ou a gente é esposa, ou a gente é mãe, não, a gente é tudo. Tudo ao mesmo tempo agora, junto e combinado. Queridas, agora é hora de buscar nossos filhos na escola, eu acho que muitas de nós. Eu quero deixar vocês assim, com todo o amor que eu estou sentindo nesse momento, da luz que eu sinto que foi canalizada através dessa mensagem para nós e através de mim para chegar a vocês. Desejar um final de semana abençoadíssimo, que vocês possam reservar um momento todos os dias do dia de vocês, para que vocês possam conversar com Deus, acessá-lo e pedir para que ele e Jesus mostrem a você o que você tem nessa vida, o que você precisa aprender, o que ele tem reservado para você e pedir para que ele limpe de você tudo que precisa ser limpo. Inclusive, eu falei no episódio 1, quem estiver vendo agora gravado, no episódio no encontro 1, da gente, eu mostrei como que eu faço a minha oração todos os dias. Se você nunca tiver tido contato com Deus dessa forma e quiser ver como que eu falo, depois você pode assistir o encontro, eles vão ficar todos salvos aqui nessa playlist do Projeto 1111. E é isso, um final de semana abençoado. Tirem um tempo para cuidar de vocês também, sabe? Não serem só mães, só profissionais. Tirem um tempo para cuidar de vocês. Vamos fazer a unha. Vamos comer uma comida saudável. Vamos caminhar no parque. Vamos fazer igual a Adriana. Vamos sair olhando a natureza, ver a beleza em tudo. Vamos descobrir o potencial que vocês têm dentro de vocês, que é grandioso. Vocês podem ser Ruth. E eu acho que esse pedaço de hoje diz tudo. Nós podemos ser o que Ruth foi se a gente não se submeter ao que tudo foi ensinado, a tudo que foi ensinado para a gente e a nos conformar em viver confortável. Não lembro que foi o trecho que ele falou aqui, mas eu acho que isso, achar consolo e conforto na casa dos maridos. E do marido se compreende tudo que nos traz essa proteção, essa segurança. Quero que vocês se descubram aí, que vocês levem essa palavra para outras mulheres que vocês sentirem necessidade. Um beijo, que Deus esteja com vocês e que a gente se encontre aí cada vez com mais pessoas para poder tocar e levar mensagem para elas. Queridas, fiquem com Deus. Beijão. Até quarta-feira que vem.